Olá, meus queridos, vamos à nossa videoaula sobre equilíbrio químico, né? Para que fique registrado aqui para aqueles que não puderam participar do encontro síncrono, né? Então, para os que não puderam e também para os que participaram, mas desejam ver de novo. Então, segue a nossa videoaula, né? Conforme diz o subtítulo, equilíbrio químico, uma condição natural e espontânea para todas as reações. Importante, antes de adentrarmos no tema em si, que é o tal do equilíbrio químico, é importante ter em mente que na prática laboratorial ou industrial, as reações químicas ocorrem com temperatura controlada, com controle de temperatura, né? Então, imaginemos que uma determinada reação libera calor. Né? Se a temperatura não for controlada, todo o meio externo, né? Tudo que estiver em contato com essa reação vai se aquecer e isso pode não é o mais adequado, pode ser até mesmo problemático, né? Então, é muito comum, né, que as coisas sejam feitas sob controle, né? Então, é muito comum que as reações aconteçam com controle de temperatura, né? Para que a temperatura não suba, para que a temperatura não desça, mas que haja, sim, um controle da temperatura durante a ocorrência da reação, né? Então, as reações químicas devem ser estudadas considerando-se uma dada temperatura, né? Para fazer esse estudo, para fazer uma avaliação teórica, para fazer nossos cálculos, né? Para tudo que a gente faz no papel, né? Seguindo, né, a prática, nós vamos fazer esse estudo, essas avaliações teóricas, sempre considerando uma dada temperatura, né? Então, as reações químicas são estudadas considerando-se uma dada temperatura. E aí a gente se pergunta, né, no que consiste esse estudo das reações, né? Que bendito estudo é esse? Né? Então, pode ser muita coisa, né? Mas no que diz respeito ao equilíbrio químico, esse estudo das reações numa dada temperatura T diz respeito, né, a princípio, né, da avaliação da concentração em função do tempo. Né? Então, imaginemos uma reação, né, que possa ser representada assim, né? R se convertendo em P, sempre numa determinada temperatura controlada. Né? Então, imaginemos aqui como é que se dá o perfil da concentração de R em função do tempo. E como é que se dá o perfil da concentração de P em função do tempo. Né? Então, vejamos, né, para R, né, essa curvinha azul, num tempo T0, que eu vou sinalizar aqui, existe uma determinada quantidade que confere, né, a R em função do volume reacional, uma determinada concentração. Né? Então, em função do tempo, ó, a concentração de R vai caindo, né? O que é bem intuitivo para a gente, já que R é o reagente, ele vai sendo consumido, né, para a formação do produto. Então, ao longo do tempo, a quantidade de R diminui, logo a concentração de R diminui. Já para a espécie P, né, para o produto da reação, no tempo T0, imaginemos que não tenhamos nada de P, e conforme o tempo vai passando, obviamente, P vai surgindo no meio e a concentração vai aumentando, né? De forma que nós temos um gráfico decrescente para a concentração de R e um gráfico crescente para a concentração de P, né? Porém, a partir do tempo T', que eu vou marcar aqui, ó, não mais se observam variações de composição no meio reacional. Né? Então, notem, né, para a curva em azul correspondente aos reagentes, né? O tempo vai passando, vai diminuindo a concentração, porém, a partir desse tempo T', ó, a gente não vê mais variação, mesmo porque aqui nesse gráfico não tem mais para onde ir, né? Porque não teria como ser menor do que zero, né? Mas nós vamos ver já já que existem situações onde não é dessa forma que acontece, não, tá? Da mesma forma para os produtos, olha, a gente verifica que conforme o tempo passa, essa quantidade aumenta, mas a partir de T' a gente não vê mais variação nessa concentração dos produtos, né? A partir desse tempo T', né, o fato de não mais observar, né, não ser possível observar variações de composição no meio reacional, nos leva a crer que o equilíbrio foi atingido, tá? Então, esse termo, né, equilíbrio ser atingido, a reação atingir o equilíbrio, diz respeito a essa condição experimental, né? A partir da qual não se observam mais variações de composição, de concentração no meio. Então, quando ouvirmos dizer que a reação entrou em equilíbrio, é porque não tem mais variação de composição, de concentração, tá? E aí, nesse caso, o que a gente verifica, né? Que a quantidade de reagentes é imperceptível,
né? Então, a partir desse tempo T', né, a quantidade de R não muda mais e nem a de P, né, o que classifica então, né, a reação como uma reação em equilíbrio. Porém, nesse caso aqui, né, a concentração dos reagentes é praticamente zero, né? Ela para de mudar e ela para de mudar bem pertinho do zero, né? Então, quando a quantidade de reagentes é imperceptível, a reação é dita irreversível, tá? Então, ó, reação irreversível, representada por uma seta num sentido só, né? Irreversível, vai num sentido só, né? Então, essas reações que chegam no equilíbrio com praticamente nada de reagentes são chamadas de reações irreversíveis e são representadas por uma seta num sentido só, né? São reações irreversíveis, vão só num sentido. Porém, existe uma outra possibilidade, existe um conjunto de reações, né, que vai por um outro caminho, né? Então, veja só, eu tenho num tempo T0 uma certa quantidade de reagentes que dá uma concentração, e conforme o tempo passa, essa quantidade obviamente vai caindo e depois ela se estabiliza num determinado valor. Né? Da mesma forma para os produtos, né? No tempo T igual a zero, nada de produto. Conforme o tempo passa, essa quantidade vai aumentando, porém se estabelece, né, para num determinado valor. Né? E aí, a partir do tempo T', para esse caso aqui, da mesma forma como no anterior, não mais se observam variações de composição no meio reacional, né? O equilíbrio é atingido, porém uma grande diferença. Né? Nesse caso aqui, o equilíbrio é atingido com uma quantidade significativa de reagentes, né? De modo que quando a quantidade de reagentes é significativa, a reação é dita reversível. Né? Então, para esse caso aqui, né? Vamos fazer também a representação, né? R indo para produto numa certa temperatura, mas nesse caso aqui, né, como o equilíbrio é atingido com uma quantidade significativa de reagentes, a reação é dita reversível e é representada dessa forma. Né? O que é algo reversível? Algo que vai e algo que volta. Né? Então, eu preciso representar isso de alguma forma na reação. Né? No caso das reações reversíveis, que são reações que atingem o equilíbrio com uma quantidade significativa de reagentes, né? Eu preciso representá-las, né, tal como eu nomeio como reação reversível, então eu tenho que representar como reação reversível, né? Então a seta indo e a seta voltando, né, representa essa nomenclatura reversível, né, que diz respeito às reações que atingem o equilíbrio com uma quantidade de reagentes bem considerável, diferentemente do caso das reações irreversíveis, né, que chegam no final, que chegam no equilíbrio com praticamente nada de reagentes, tá? Então, a partir dessa observação, surge para a gente uma nova classificação para as reações, né? Então, de acordo com a composição final de um meio reacional, as reações são classificadas como, irreversíveis ou reversíveis. Nessa classificação irreversível diz respeito ao fato desse conjunto de reações chegar no equilíbrio com uma quantidade praticamente indetectável de reagentes. Então, não se detecta praticamente nada de reagentes. Né? Isso nos leva a representar as reações dessa forma, seguindo o nome que a gente deu para elas. Né? Se é irreversível, vai num sentido só. Então, seta num sentido só. Já as reações reversíveis são, né, classificadas as reações que chegam no equilíbrio, né, com uma quantidade considerável de reagentes, ou seja, são detectadas quantidades consideráveis de reagentes. Essas reações, né, são classificadas como reversíveis, são representadas dessa forma, né? E a diferença entre as duas é justamente que no primeiro caso, né, o equilíbrio é atingido com praticamente nada de reagente, e no segundo caso, o equilíbrio é atingido com uma quantidade considerável de reagente, tá? Então, no primeiro caso, irreversível, a notação é seta irreversível, num sentido só. No segundo caso, reversível, a notação é com seta no sentido de ida e de volta, tá? Então, essa condição de equilíbrio químico é natural, espontânea, é inevitável para todas as reações e ela se refere à condição na qual não mais
são observadas variações de composição num dado meio reacional. O nosso entendimento das reações reversíveis é que elas, na condição de equilíbrio, passam a ocorrer com a mesma velocidade, tanto no sentido direto como no sentido inverso. Ou seja, a condição de equilíbrio não é estática, mas sim dinâmica. E por que é interessante a gente destacar isso? Porque como a quantidade de reagentes para num valor considerável, a gente poderia imaginar que a reação parou de ocorrer, né? Mas na verdade o nosso entendimento não é esse, né? Experimentos, né? Avaliações desses tipos de reação, de reações desse tipo, levaram, né, ao entendimento atual de que na verdade não é que para de acontecer, é porque a reação direta, né? Então vamos voltar aqui, ó, né? Espacinho R indo a P numa certa temperatura, né? E P voltando a R. Essa é a representação para uma reação reversível. A gente usa essa representação quando o equilíbrio é atingido com uma quantidade considerável de reagentes, né? E o nosso entendimento dessa seta de ida e dessa seta de volta, né, que diz respeito à notação reversível, é justamente que não é que a reação para de consumir reagentes para formar produto. Pelo contrário, é que a reação continua formando produto, mas os produtos retornam a ser, né, voltam a ser reagentes, e isso começa a acontecer com a mesma velocidade. De forma que o resultado líquido é que R não sai mais do lugar e nem P, né? A partir de um certo tempo, T', a partir desse tempo T', né, tanto a velocidade de formação de P como, né, a velocidade de formação de R, né, a velocidade de formação de P a partir dos reagentes e a velocidade de formação de R a partir dos produtos, né, essas velocidades se igualam. Então, o resultado líquido é que a quantidade de reagente não para, não muda mais, e nem a de produto, tá? Então, seguindo em frente, né? Então, o nosso entendimento da condição de equilíbrio é que ela é uma condição dinâmica, tá? Então, a velocidade da reação direta, né, que vai caindo conforme a quantidade de reagente diminui, né? Chega a um determinado ponto, no ponto T', né, a velocidade da reação direta chega num determinado valor. E a velocidade da reação inversa também atinge esse valor, né? Então, acontece uma igualdade entre as velocidades, de forma que o resultado líquido é que você não vê mais R diminuir e nem P aumentar, né? Porque R se converte a P com uma velocidade X e P volta a ser R nessa mesma velocidade X. E aí, então, o resultado líquido é que R não diminui mais e P não aumenta mais, tá? Então, vejam, conforme o tempo passa, a velocidade direta diminui, porque R diminui, e a velocidade inversa aumenta, porque P aumenta, né? A velocidade direta diz respeito à quantidade de R, né? Tem relação com a quantidade de R. Se R diminui, diminui a velocidade de formação de P. Da mesma forma, a velocidade da reação inversa, que é a reação, né, que volta, né, que faz o P voltar a ser R, obviamente ela depende da quantidade de P, né? Como P vai aumentando, essa velocidade vai aumentando, de forma que num tempo T' elas se igualam, e aí, nesse caso, né, no caso das reações ditas reversíveis, né, essas velocidades se igualam, e aí a gente não vê mais mudar reagente nem mudar produto. Porém, a situação, né, de falta de variação nas concentrações, né, a invariância, o equilíbrio observado, não é algo estático, mas sim dinâmico. Reações irreversíveis são tratadas como se tivessem 100% de rendimento, né? Tanto é que a gente representa apenas assim, né? Como se todo R fosse P, né? Reações irreversíveis são tratadas como se tivessem 100% de rendimento através de cálculos estequiométricos simples, né? Então, tudo que vocês viram até então, né, era relativo às reações irreversíveis, e vocês estão cansados de saber, né, como fazer o tratamento das reações irreversíveis. Já as reações reversíveis têm rendimento muito inferior a 100%, né? Então, vocês lembram daquele gráfico, né? A concentração em função do tempo, né, para os reagentes vai caindo até um certo valor, né? Então, se a quantidade de R para de cair, né, a quantidade de produto também não tem como aumentar, né? E aí a gente acaba não chegando no 100%, né? Então, reações reversíveis têm rendimento muito inferior a 100% e são tratadas de outra forma
como veremos mais à frente, tá? Então, quando nós temos uma reação reversível, nós não podemos simplesmente fazer um cálculo estequiométrico para saber um rendimento, para saber uma quantidade de qualquer das espécies, enfim, tá? Então, cálculo estequiométrico simples apenas para as reações irreversíveis, né, representadas com seta irreversível no sentido só. Já para as reações reversíveis, representadas com setas em ambos os sentidos, né, a coisa é diferente. Eu não posso simplesmente fazer um cálculo estequiométrico, não. Nós vamos ver como é o tratamento um pouquinho mais à frente. Exemplos de reações reversíveis, né? O que é uma reação reversível? Que chega no equilíbrio com uma quantidade considerável de reagentes, né? O nosso entendimento é que elas chegam no equilíbrio, né? E aí, quando chegam nesse equilíbrio, a velocidade da reação direta é igual à inversa, de modo que a gente não vê variação líquida, nem em R nem em P, a partir do momento que elas atingem o equilíbrio, tá? Então, exemplos de reações reversíveis: a reação de autoionização da água, as reações de ionização de ácidos e bases fracos, né? As reações de hidrólise dos sais, né? A solubilização de compostos pouco solúveis, etc, etc, etc. Tá? Então, são esses 4 exemplos de reações reversíveis que nós vamos tratar. Tá? Passemos a um assunto, né, relativo às reações reversíveis, né, relativo ao equilíbrio das reações reversíveis, constante de equilíbrio. Né? Para reações reversíveis, as quantidades das espécies em equilíbrio, que são determinadas experimentalmente, são agrupadas numa razão denominada constante de equilíbrio. Tá? Então, olha que interessante isso, né? Nas reações reversíveis, né, acontece lá que a partir do tempo T', né, o equilíbrio é atingido com uma quantidade considerável de reagente, e aí as espécies têm uma certa concentração, né, que são chamadas, né, concentrações de equilíbrio. Né? Eu não tenho como adivinhar isso não, né? Elas são determinadas experimentalmente, né? E essas concentrações de equilíbrio, né, são agrupadas numa razão, né? Razão é o mesmo que fração, é numa fração denominada constante de equilíbrio, símbolo K, tá? Então, a constante de equilíbrio é uma quantidade determinada experimentalmente, né? Eu preciso das concentrações de equilíbrio para expressar essa tal razão K, chamada de constante de equilíbrio. Já já nós vamos ver, né, qual é o formato dessa fração, dessa razão chamada de constante de equilíbrio. Como as composições de equilíbrio, né, as concentrações finais do meio reacional dependem da temperatura do meio reacional, a constante de equilíbrio acaba sendo uma função da temperatura. O que eu quero dizer com isso? Né? Uma coisa é conduzir a reação a 25 graus, né? Então, eu tenho lá a reação de R indo para P, acontecendo a 25 graus, né? Atinge o equilíbrio, sendo classificada como uma reação reversível, né? E nessa condição de equilíbrio eu tenho uma concentração para P e uma concentração para R. E se eu faço a mesma reação agora a 90 graus? Será, né, que a composição vai ser a mesma? Eu digo para vocês que não. Né? Então, a 90 graus o equilíbrio vai acontecer mais rápido, né? Porque quanto maior a temperatura, mais rápida, né? Mais rápidas são as reações, mais rápido então se chega nessa condição de equilíbrio. A 90 graus, né, a reação chega num novo equilíbrio, né, com nova composição, com nova concentração de P, com nova concentração de R. Tá? Então, o estado final, a composição final, o estado de equilíbrio das reações, ele depende da temperatura. Né? Então, se o estado de equilíbrio depende da temperatura, as concentrações de equilíbrio dependem da temperatura, obviamente a constante de equilíbrio depende da temperatura. Né? Então, está aí a constante de equilíbrio de uma reação depende da temperatura. Tá? Vejamos como é o formato dessa constante de equilíbrio. Então, já comecei a colocar aqui exemplos, né, de reações reversíveis, né, reações cujo equilíbrio é classificado, né, como uma reação, né, que chegam no equilíbrio, né, e são classificadas como reações reversíveis. Esse é o exemplo da reação de autoionização da água. Então, vejam aqui, né, nós temos a água formando íons, então reação de autoionização. Né? Essa constante de equilíbrio que eu falei com vocês, né, que vai levar em consideração as concentrações de equilíbrio, né, ela pode ser expressa em função de concentração molar, em função de pressão, ou em função de outras formas, né, de representar a concentração. Né? Quando essa constante de equilíbrio
ela é expressa em função das concentrações molares, né? Ela recebe o nome de Kc, né? Então, quando vocês virem Kc, isso diz respeito, né, ao seguinte termo: constante de equilíbrio em termos de concentrações molares, né? E outra coisa, né, para representar as concentrações molares, a gente usa um colchete, né? Então, quando eu escrevo isso daqui, ó, isso quer dizer a concentração molar da espécie N, tá? Então, vamos ver logo qual é o formato dessa Kc, né? Então, para a água aqui, para a reação de autoionização da água, que é uma reação reversível, nós vamos escrever a Kc, constante de equilíbrio em termos de concentração molar. Né? Então, o formato da Kc, né, tanto para essa reação como para qualquer outra reação, é sempre esse, né? É a razão, né, entre as concentrações das espécies no produto, né, e as concentrações das espécies nos reagentes. Nesse caso aqui, eu tenho, ó, a concentração do íon hidrônio, a concentração de equilíbrio elevada ao seu coeficiente estequiométrico. A concentração dos íons hidroxila no equilíbrio elevada ao seu coeficiente estequiométrico. A concentração de água no equilíbrio elevada ao seu coeficiente estequiométrico, tá? Então, isso que está escrito aqui, né, é a expressão para a constante de equilíbrio em termos das concentrações molares, né, chamada de Kc, para essa reação de autoionização da água. Notem que, como é Kc, eu estou representando as espécies por meio das concentrações molares, né? Isso é visto aqui pelo uso dos colchetes, né? Essas concentrações que entram na Kc são as concentrações de equilíbrio, então eu coloquei esse EC como um subscrito. E eu preciso, né, sempre manter esse formato, né? É uma razão do produto das concentrações dos produtos pelas concentrações dos reagentes, tá? E preciso levar, né, em consideração o coeficiente estequiométrico, né, os coeficientes estequiométricos. Vejam que eu elevei, né, H3O mais A1, hidroxila A1 e água A2. Né? Vejamos um outro exemplo. Né? Essa é a reação de ionização do ácido acético. A gente tem o ácido acético em contato com a água. E o que acontece? A liberação, né, do seu hidrogênio ácido com a formação de íons hidrônio e a liberação do ânion acetato. Né? Então, para escrever a Kc, eu vou precisar representar as concentrações de equilíbrio dos produtos e as concentrações de equilíbrio dos reagentes e levar em consideração os coeficientes estequiométricos. Então, nesse caso, ó, Kc igual a razão dos produtos, né, das concentrações de equilíbrio do produto sobre o reagente. Então, aqui eu tenho a concentração de equilíbrio dos íons hidrônio elevada a 1, a concentração de equilíbrio dos íons acetato elevada a 1, a concentração de equilíbrio do ácido acético elevada a 1, vezes a concentração de água em equilíbrio elevada a 1. Né? Então, o que estamos fazendo por enquanto é só a expressão das constantes de equilíbrio em termos das concentrações molares. Né? Nós estamos escrevendo a escassez. Né? Então, se eu determino experimentalmente isso, quando eu coloco aqui dentro, né, eu tenho o valor da Kc. Por isso que eu disse que a constante de equilíbrio é experimental. Vejamos um outro exemplo. Aqui nós temos a reação de hidrólise dos íons cianeto. Então, cianeto reagindo com água, formando ácido cianídrico e liberando íons hidroxila. Né? Nós temos da mesma forma, ó, Kc igual concentração de HCN no equilíbrio elevada a 1, concentração de íons hidroxila no equilíbrio elevada a 1, sobre concentração de íons cianeto no equilíbrio elevada a 1, vezes concentração de água no equilíbrio elevada a 1, tá?
Próximo exemplo, nós temos aqui, né, a solubilização do cloreto de prata, né? Então, o cloreto de prata é um sal extremamente pouco solúvel, né? Mas um pouco de solubilização acontece. Então, vejamos aqui, ó, HCl sólido se transforma assim nos íons Ag+ e cloreto em meio aquoso, né? Porém, essa quantidade é ínfima em relação ao que permanece como reagente, digamos assim. Né, de modo que esse equilíbrio, nessa reação, quando chega no equilíbrio, ela é classificada como uma reação reversível, né, por isso aqui as setas de reversibilidade, né, e como uma boa reação reversível, né, no equilíbrio, expressa-se para ela uma constante de equilíbrio. Nesse caso aqui, quando eu represento as concentrações molares, a constante recebe o nome de Kc, constante de equilíbrio em termos das concentrações molares. Então, Kc, nesse caso, igual à concentração dos íons de prata no equilíbrio elevada a 1, vezes a concentração dos íons de cloreto no equilíbrio elevada a 1, sobre a concentração do HCl no equilíbrio elevada a 1, tá? Então, veja, eu estou representando a Kc, a constante de equilíbrio em termos de concentração molar, né? Então, todo mundo, né, que faz parte do equilíbrio tem a sua concentração de equilíbrio, né, representada dentro da constante. As constantes de equilíbrio de reações em fase gasosa, olha que interessante, né? Não é só reação em fase aquosa, né, que atinge o equilíbrio, não. Todas as reações atingem o equilíbrio. Todas as reações a partir daquele tempo telinha, né, mostram uma invariância, e a partir desse tempo telinha, então a gente fala que a reação chegou no equilíbrio, né? Pode chegar no equilíbrio com nada de reagente, e aí com isso a gente classifica elas como irreversíveis, ou quando chega no equilíbrio, né, tem um montão de reagente ainda, e a gente classifica elas como reversíveis, né? No caso das irreversíveis, seta no sentido só, no caso das reversíveis, seta nos dois sentidos, tá? Nosso entendimento do equilíbrio não é uma condição estática, mas sim dinâmica, né? Então, no caso dos reversíveis, né, a velocidade da direta se iguala com a inversa e a gente não vê variação nas concentrações de R nem de P, tá? Mas falemos das reações em fase gasosa, né? As constantes de equilíbrio de reações em fase gasosa são escritas em termos de pressões parciais, né? Então, para reações em fase gasosa, a gente usa representar o equilíbrio, né, como Kp, né, levando em consideração as pressões parciais das espécies em equilíbrio. Né? Então, por exemplo, nessa reação aqui para a formação da amônia, eu tenho para ela a expressão de Kp como sendo a pressão parcial, da amônia no equilíbrio elevada a 1 sobre a pressão parcial do nitrogênio em equilíbrio elevada a 1/2 vezes a pressão parcial do hidrogênio no equilíbrio elevada a 3/2, né? Então, esses valores de equilíbrio são todos determinados experimentalmente, né? Quando eu determino esses valores e encaixo no Kp, eu tenho o valor de Kp, constante de equilíbrio para reações em fase gasosa, né? Expressa em função de pressões parciais. Porém, nada nos impede de escrever as concentrações molares dos gases, né? Se eu tenho uma mistura de gases, né, uma reação em fase gasosa acontecendo num sistema fechado, né, com controle de temperatura, né, e, né, eu tenho, né, as espécies gasosas dentro de um certo volume, né, então posso escrever sim a concentração molar, né, nada me impede, né, e aí eu poderia, ao invés de representar para a reação em fase gasosa um Kp e um Kc, né? Então, nada nos impede de escrever as concentrações molares dos gases e definir uma Kc, mesmo para reações reversíveis ocorrendo em fase gasosa. Né? Então, eu poderia, naquele mesmo exemplo, escrever Kc igual a concentração de amônia no equilíbrio elevada a 1 sobre a concentração de nitrogênio no equilíbrio elevada a meio vezes a concentração de hidrogênio no equilíbrio elevada a 3/2. Então, mesmo a reação sendo em fase gasosa, né, nada me impede de escrever para cada espécie gasosa uma concentração molar e com isso, então, ter uma Kp, né, desde que eu tenha um volume, né, e com isso eu determino as concentrações molares, tal como eu faço
para um sistema em fase aquosa. Mas da relação existente entre pressão parcial e concentração molar, né, então vocês devem lembrar vagamente, né, ou lembrar bem, espero eu, né, pressão parcial, né, e concentração molar, né, que no caso é NI sobre V. Esse I representa a espécie I, né, para uma reação, né, acabo tendo uma mistura, né, tanto ela ocorrendo em fase gasosa, em fase líquida, eu tenho uma mistura de coisas, então cada componente eu posso diferenciar aí com índice, PI e concentração de I, né, dizem respeito à espécie I do meio reacional. Né, então existe uma relação entre a pressão parcial e a concentração molar, tá? Não vou falar aqui, mas quem quiser saber, me procura ou procura no livro, não é nada difícil, bem lá da equação dos gases ideais, tá? Então, da relação existente entre pressão parcial e concentração molar, existe também uma relação entre o valor de Kp e o valor de Kc, né, que leva em consideração a constante R, a temperatura absoluta, e esse ΔNi, né, que seria aqui no caso de uma reação, vamos supor, AA, em fase gasosa, entrando em equilíbrio em uma certa temperatura com o produto B, né? O que seria esse ΔNi? A variação dos coeficientes estequiométricos considerando a reação direta. Nesse caso seria Bzinho menos Azinho, né? Final menos inicial. Tá? Então, para problemas em fase gasosa, de repente a gente recebe o Kp, né, o valor de Kp e precisa do valor de Kc, né, para resolver um determinado problema. Então, com o valor de Kp na mão, né, a gente sabendo, né, a temperatura na qual está ocorrendo a reação, conhecendo a reação para saber o ΔNi, né, a gente consegue a partir de ΔNi, RT e Kp, conhecer o Kc, se for preciso, tá? Mas o nosso foco são as reações em fase aquosa, não as reações em fase gasosa, ok? Então, finalizando, né, vamos fazer um checklist, né? Equilíbrio químico é um termo utilizado para designar que não mais são observadas variações de composição num dado meio reacional. Reações irreversíveis chegam no seu equilíbrio com grandes quantidades de produto e praticamente nada de reagente. Elas são representadas como a seta num sentido só, né? Irreversível, seta num sentido só. Já as reações reversíveis chegam ao equilíbrio, chegam no final, com pequenas quantidades de produto e quantidades significativas de reagentes, né? Então, isso distingue bastante da situação anterior, né? Nesse caso, então, as reações são classificadas como reversíveis, né? E a notação utilizada é uma seta indo e uma seta voltando, né? Para elas, define-se uma razão denominada constante de equilíbrio K, tá? A condição de equilíbrio químico ela é experimental, ela significa que não tem mais variação de composição. O nosso entendimento não é uma situação estática, mas sim dinâmica, né? E para as reações, né, que chegam no equilíbrio com uma quantidade significativa de reagentes, que são classificadas como reversíveis, né, o nosso entendimento é que a velocidade da reação direta fica igual da reação inversa. E aí, por isso, a gente não vê mais resultado nenhum na concentração de R nem de P. Né? Porque se um pouquinho mais de R forma P, né, uma quantidade de P volta a ser R, e aí a gente não tem variação líquida, né? A gente não tem nada, mudança líquida na composição do meio reacional. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido. É bastante coisa, mas é a base para a gente já na próxima aula atacar os exemplos de reações reversíveis, né? E fazer os cálculos, né? E entender de que maneira isso é importante para a gente tirar alguma conclusão relevante, né, das reações reversíveis, tá? Então, um beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau.